que encarnados. Mas estamos aqui para falar com Jesus, para ouvir o que Ele nos trouxe a tarde de hoje. Então, cada vez que eu sou convidada para fazer a ordinária, eu vou pesquisar, eu vou estudar, porque a gente aprende muito. E tenho certeza que a cada uma que eu faço aqui para a doutrinária, intuída, né, os ensinamentos, cada vez que eu leio, vem assim vou falar assim, daqui a pouco eu vou dar uma estudada de novo, mas eu acho que eu vou falar desse jeito. E daí, quando a gente chega aqui na frente, é tudo novidade também. Porque as palavras brotam lá no íntimo da gente, lá de dentro do coração, né? A gente estuda, se prepara, mas daí chega aqui na frente é um pouquinho diferente. É igual quando eu dava aula de matemática nas escolas. Né? A gente prepara assim, é uma aula maravilhosa, nossa, cheia de coisinhas assim. E daí tu chega na escola, e daí tu olha para as crianças, elas estão descalças, elas estão sem casaco, muitas nem café não tomaram, né? Nem almoço. E daí os cabelos despenteados, eu peguei um tempo, acho que ainda existe, mas não se fala muito, eu peguei um tempo que as crianças chegavam a escorrer assim, uns piolhos pela cabeça, pelo pescoço. E daí a gente tinha que catar. Naquela época a gente podia, hoje em dia não dá, né? Tem que levar para o posto de saúde, mas naquele tempo a gente passava o pentezinho, a gente cortava a unha, só faltava dar o banho, mas a gente cortava a unha, tirava os piolhos das crianças, bicho de pé, às vezes com as mãos cheias de bicho de pé. Então, a aula tinha que ser diferente, porque tu não podia dar aula para a criança daquele jeito se coçando toda, né? Ou com fome, a barriguinha roncando, ou tremendo de frio. Às vezes eu abraçava, eu lembro que tinha um bem pequenininho, assim, e alemãozinho. E ele sentia muito frio. E daí eu agarrava ele assim, e ficava grudada dele, até ele se aquecer para começar a aula. Então, não sei por que me deu vontade de falar isso. Tá? Então, o nosso estudo hoje é o capítulo 13 do Evangelho. E ali fala, o título é que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E daí também eu achava muito esquisito esse título. Como é que eu vou dar alguma coisa com a minha mão direita e a minha mão esquerda não vai ver? Né? Não tem como. Eu pensava assim, como é que vai acontecer? Mas então Jesus explica que não é, o sentido não é bem esse. Por exemplo, quando a gente levanta, né, a gente penteia o cabelo, a gente toma café, depois a gente vai fazer as vendas da casa, vai para o trabalho, volta, sempre a gente tem uma rotina, um hábito de fazer as coisas. E a caridade que Jesus quer que a gente faça aqui, que Ele diz que a nossa mão esquerda não veja o que a direita faz, é exatamente isso. Tu fazer por fazer com o amor, com aquele sentimento. Não porque eu tenho que fazer a caridade. Não. Que eu entendi que a gente tem que fazer por fazer com o amor, com o sentimento. Toda hora que surge uma oportunidade, que vai surgir todos os dias, de tu fazer o bem, né? Fazer o bem para o outro. E fazer o bem, que aqui no estudo também a gente vai ver, não é simplesmente eu ir lá, como eu fiz, catar o piolho da criança, cortar a unha da criança por obrigação. Não, eu fiz aquilo porque eu amava aquelas crianças.
porque eu sentia que eu tinha que fazer aquela bondade com eles, né? Para deixar eles limpinhos, para eles poderem curtir a aula, aprender alguma coisa, né? Ou dar uma bolachinha ou um café antes de começar a aula. Porque a gente sabe, né, que quando a gente está com aquela fome, a gente não consegue se focar em alguma coisa. Então, imagina uma criança com 8, 9 anos na sala de aula com fome, ou coçando a cabeça, ou as mãos. Então, ter o hábito de fazer a bondade por fazer, de coração, claro, não fazer por fazer, mas fazer de coração, de sentimento. E também ter o cuidado, eu lembro que a gente tem que ter o cuidado de não humilhar a criança também, né? Porque ele estava ali no meio dos outros. Então eu ia pegar a criança e dizer, não, vem aqui que eu vou te catar os piolhos, né? Vem aqui que eu vou te cortar as unhas. Não era assim. A gente tem que ter uma delicadeza, né? De chegar para a criança, chamar, vem aqui comigo, mamãe, eu vou te mostrar alguma coisa, vou te levar lá na sala, vamos tomar um cafezinho, conversar um pouquinho, daí então eu ia limpar a cabeça da criança, mas não na frente dos outros, eu dizia, ah, que tu tá cheio de... Não, porque daí eu ia humilhar a criança. Então Jesus nos dizia, faça as coisas, a caridade, a bondade, mas também, além de não precisar mostrar para os outros, também não humilhar. Né? Porque às vezes a gente vê muita gente que vai fazer a bondade e já sai lá clicando no celular, tirando foto no celular, eu estou aqui, ó, doando alguma coisa. Principalmente agora nessa situação que a gente está aí na calamidade, né? É importante mostrar também, é importante mostrar, mas mostrar com amor, não mostrar para humilhar ou para se mostrar. A gente deve mostrar que está fazendo bem, porque a caridade, ela é contagiante. Porque quando a gente faz alguma coisa de bem, o outro também vai querer fazer. Né? Eu não preciso fazer da mesma forma que o outro faz. Como a gente viu agora nessa calamidade aí, que vieram muitas pessoas de outros estados, com barcos, com botes salva-vida, com pranchas, né, com jet ski, mas daí eu não tenho tudo isso. Eu não tenho uma prancha, eu não tenho um jet ski, eu não tenho um barco, eu não posso ir até lá. Então a gente tem outras formas de caridade, não só a material, mas nós temos a caridade espiritual, a caridade moral. O simples fato de nós estarmos aqui em conexão com Deus, com Jesus, com os mentores, com nossos guias, com os nossos anjos, a gente pode enviar para esses irmãos que estão em aflição e sofrimento boas energias, uma oração, né? Mandar luz, não ficar naquele pensamento de tristeza, de medo, o que vai acontecer agora, o que vai ser, o pessoal perdeu tudo, perdeu casa, perdeu carro, perdeu até emprego. Mas se a gente entrar nessa mesma sintonia, não vai mudar nada, não vai melhorar em nada. Então a gente envia essas vibrações, ou se a gente pode fazer, como hoje eu recebi aqui, umas lãs, né, novelas de lã. Muito obrigada pelas lãs. Que agora a gente pode fazer casaquinho, pode fazer meinha, touquinha, né? E leva, que alguém leva para eles. Então, esse nosso tema hoje é sobre isso, é sobre caridade. Então, aqui o início do capítulo diz assim: fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai
que está nos céus. Pois quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos a recompensa. Então, isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Então, é exatamente essa nossa conversa. Porque, antigamente, lá no tempo de Jesus, quando eles faziam as doações, mesmo hoje a gente ainda vê muito, só que não é da mesma forma. Eles faziam as doações, colocavam lá num vaso específico do templo, e eles faziam alarde, eles soavam as trombetas lá, tocavam os sinos, para mostrarem que iam lá fazer a tal da doação. Isso tudo a gente já conversou antes aqui, porque caiu essa mesma mensagem da nossa harmonização, mas vamos continuar porque tem gente que não estava presente. Então, as pessoas iam lá fazer seus donativos naquela época de Jesus e saíam tocando a sineta para mostrar que estavam lá doando e para mostrar também a quantidade de dinheiro, né, de moedas que eles davam na época. Então, e agora hoje, com toda essa que a gente viu, né, essa calamidade, essa catástrofe, a gente vê também que tem pessoas que fazem a doação, mas ao mesmo tempo tem alguns que querem se mostrar. E daí Jesus diz ali que esses que querem se mostrar para todos, eles já receberam a recompensa dele aqui na terra. Porque o povo já está vendo, ele já está fazendo bem, então todos nós já estamos vendo. Mas aquela caridade que é feita e que ninguém vê, que só Deus sabe, essa será recompensada futuramente. Então, quando a gente faz uma doação, ou faz os casaquinhos, as roupinhas, ou uma bainha perto do modão, ou dá uma palavra amiga, um consolo, ou faz uma oração, esta caridade, então, vai ser recompensada futuramente. Mas também não devemos fazer pensando nisso. Eu vou fazer quietinha lá a minha oração, ninguém vai saber, mas Deus está vendo. Daí tu vai cobrar de Deus? Então também não é assim. Essa é o que Jesus quer dizer. A mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita está fazendo. Tu faz as suas orações, tu faz as suas doações, mas tu não precisa ficar cobrando de ninguém e nem se mostrando. Vamos ver mais aqui. Aí eu fiz uma pergunta, né? Nós estamos falando tanto em caridade. Mas o que é a caridade, então? Daí na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, vem nos dizer: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. O amor e a caridade são um cumprimento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito,
Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros por irmãos. A caridade nos manda ser indulgentes, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica com muita frequência. Então Jesus dizia que a caridade é benevolência para com todos. Então é fazer o bem, como ele mesmo disse no mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. E também ele disse mais: amai os vossos inimigos. E aqui, indulgência para as imperfeições alheias. As indulgências é esquecer, né, que o outro tem erros. Assim como eu tenho um erro, os outros também erram. E eu também. Então é essa a indulgência. Quando eu fazer o bem, eu não preciso lembrar que aquele irmão fez alguma coisa para mim ou para outro. Às vezes a gente pensa assim: eu não vou fazer, eu não vou ajudar aquela pessoa porque ela não precisa, ou porque ela já me fez alguma coisa lá no passado e agora eu não quero ajudar. Então Jesus disse: indulgência e benevolência para com todos. E perdão às ofensas, que é essa parte aí que a gente pensa, né? Que não vai fazer a caridade porque o outro fez alguma coisa para ti. E daí tu pensa: eu já perdoei. Mas lá na hora de fazer alguma coisa, a gente diz: tu lembra que eu digo assim? São as cobranças. E Jesus disse que nós não devemos fazer isso. Então, benevolência, indulgência e perdão. Sempre. Essa é a verdadeira caridade que a gente pode ter com a gente mesmo, né? Porque a gente pode ser bom ou ruim para a gente, depende das nossas escolhas, né? A gente tem livre-arbítrio. Então, se a gente faz escolhas erradas, a gente não está praticando a benevolência para a gente. A outra pergunta do Livro dos Espíritos é a 887. Jesus também disse, eu já falei essa: amai inclusive aos vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos. Então, o que Jesus quer que a gente faça? Amar os inimigos é perdoá-los e retribuir-lhes o mal com o bem. Então, se alguém pratica o mal para a gente tem que fazer o bem. É difícil, é muito difícil isso. Então, eu penso assim, um exemplo: quando alguém perde um emprego porque outro toma o lugar daquele. Quantas vezes a gente vê, né? A pessoa perde um emprego porque o outro ficou no lugar dele, fez de tudo para tomar o lugar dele, e daí aquela pessoa já fica inimiga. Mas aí a gente pensa assim: será que eu fiz tudo que eu deveria fazer para permanecer naquele meu emprego? Porque muitas vezes a gente arruma um emprego, fica lá acomodado e não faz mais nada. E a gente tem que estudar, a gente tem que se aperfeiçoar. Quando a gente não faz isso, vem um outro com mais requisitos, o que vai acontecer? Meu patrão vai pegar aquele outro que tem mais conhecimento, consegue fazer mais coisas do que eu ou melhor. Então, a gente não deve ter esse rancor, essa antipatia por aquele que tomou o meu lugar. Aqui Jesus nos diz para fazer o bem, retribuir com o bem. Mas como é que eu vou retribuir com o bem aquele que me tirou o emprego? A gente pode fazer diferente. Como que eu vou fazer diferente? Eu posso então sair dali e me preparar melhor.
estudar mais, ver outras formas, outro trabalho, que eu possa arrumar outro bem melhor. E não ficar pensando mal daquele outro. Né? Pensar bem, mandar boas orações, fazer uma oração e pedir para Jesus iluminar o meu coração para que eu possa passar por cima, né? Não machucando ou humilhando ou maltratando, fazer diferente. E aqui diz que a caridade ela é contagiante, porque a gente viu quantas pessoas, né, estão ajudando os outros e a gente tem aquela vontade, daquele ânimo de ajudar também. Isso é a caridade que contagia. Porque a gente vê que faz o bem para o outro e aquele que está fazendo a caridade também se sente bem. Quantas vezes a gente faz a caridade e sente o coração quentinho, né? Ai, que bom que eu pude ajudar, que eu pude fazer alguma coisa. Isso é muito bom, tanto para o outro quanto para a gente, quando a gente faz com um bom sentimento, é claro. E aqui eu vou dar eu gosto muito de falar do meu pai. Meu pai é o meu grande exemplo. Eu acho que a gente veio, eu vim para aprender com ele, porque ele tem 97 anos, então ele já passou por poucas e boas na vida dele. E eu não me lembro que eu era criança, mas ele contou depois, quando a gente já estava maior, quando ele tinha nossos 40, ele já casou com 30 anos, daí teve nós mais velhos. Né? Então, quando ele tinha uns 40 anos, ele era motorista de caminhão. Primeiro ele estudou em Porto Alegre, lá no Rosário, não sei mais aonde, lá no outro colégio. Aí o meu tio mais velho, porque antigamente, no tempo do meu pai, as heranças, quem ganhava mais eram os mais velhos. Então, o meu pai era o mais novo. Então, a herança dele era bem pequena. Então, esse meu tio mais velho, que ganhou uma herança maior, ele foi em Porto Alegre, onde meu pai estudava, lá no Rosário, e o meu pai tinha 18 anos, eu acho, né? E fez a cabeça do meu pai de sair da escola e vir para mandar ele para trabalhar no mercadinho. E o meu pai, muito inocente, né? Meu tio prometeu para ele ser gerente, não sei o que. Aí ele veio. Aí deixou a escola e veio. O sonho dele era ser engenheiro. E daí ele veio e trabalhou. Só que era bem diferente, né? Foi assim, bem diferente a vida dele. E ele, daí, o meu tio se meteu com política, perdeu as heranças, tudo. E daí, o meu pai foi ser motorista de caminhão. Casou, aí teve nós 4 e foi ser motorista de caminhão. E daí começou a saga. Tu imagina ser motorista de caminhão há 50 anos atrás, 60, eu tenho 62, 60 anos atrás. Não tinha estrada. Ele levava cebola daqui de Mostardas, né? E ia para São Paulo. Levava 15 dias pela estrada. E depois chegava lá, abastecia um caminhão de batata e trazia para cá. E assim ele fazia. Quando ele chegava aqui, ele retornava com a carga, o caminhão estava em péssimas condições, porque a estrada era toda cheia de buraco, né? Estragava a mola, então o dinheiro que ele recebia dos fretes lá era só para arrumar o caminhão. E daí então a mãe chegou e disse para ele, que ele não tinha condições mais de sustentar a família. Aí a mãe disse para ele, vou vender esse caminhão, vou fazer outra coisa. Aí vendeu o caminhão e foi montado no botequinho. E daí foi que ele começou a deslanchar. E aí eu lembro que depois que a gente já era mais crescidinho, eu lembro que ele, naquela época, não tinha essas pessoas que vinham vender, esses representantes, né? Então ele tinha que ir a Porto Alegre fazer compra. Aí ele tinha uma Kombi.
Ele tirou os bancos todos da Kombi e ia para Porto Alegre. Aí ele saía às 5 horas da manhã, daqui 4 horas, ia para Porto Alegre, ia no São Genaldo, no Zanata, ali na Voluntários, Alfarrabos, por ali, que tinha esses representantes lá, esses que vendiam, né? E daí então o pai ia e ficava o dia inteiro fazendo via saque para comprar as coisas para abastecer o mercadinho. Aí na volta ele passava, não tinha freeway, né? Passava em Santo Antônio, ali ele comprava cachaça para vender. Além disso, ele comprava rapadura, melado, essas coisas todas. Ele botava lá no botequinho e a gente vendia. E eu me lembro também que ele comprou uma tesoura daquelas de picotar, sabe? Que faz todas as viradinhas assim. E ele comprava papel celofane grande e fazia saquinhos de pipoca. Ele ficava o inverno inteiro, ele fazia o dia inteiro, até 1 hora da manhã, ele fazia saquinho de pipoca, de 3 tamanhos. Porque no verão vinham os pipoqueiros para vender e não tinha os saquinhos para vender em Tamandaré. Então o pai confeccionava esses saquinhos. E ele não deixava a gente chegar perto porque a gente não sabia fazer como ele fazia. Ele sempre dizia, vocês não fazem certo. Então, ele tinha essa paciência, ele me ensinou a ter essa paciência. Ele fazia aqueles pacotinhos dos pipoqueiros. E também vinha os pacotes para moer café, né? Que a gente tem a máquina até hoje. 60 anos a gente tem uma máquina de moer café do mercado, do armazém. Então o pai comprava aqueles pacotão assim e vinha os grãos de café. E aqueles pacotes aquele papel pardo, né? Então vinha o papel pardo. E o pai também desmanchava aqueles pacotes, quando rasgava, ele fazia os remendos, ele fazia um grude com polvilho, não sei mais o que, ele ficava lá fazendo aqueles grudes. Aí ele fazia os remendos no papel e depois fazia os pacotes para vender no armazém, porque as coisas antigamente eram granel. Então vinha, a gente tinha que pesar 250 gramas disso, 300 gramas daquilo. Então ele fazia os pacotes do tamanho que vendia. E daí, quando a gente tinha uns 13 anos, ele botava nós a trabalhar junto com ele no armazém. Meu Deus, que sufoco, que aprendizado, que paciência. Porque ele tinha que nos ensinar e a gente tinha que fazer como ele queria. Então, era a paciência dele e paciência nossa. E outro fato também, aí ele começou, nessas viagens dele, ele começou a beber. Ele bebia muito, cachaça mesmo. E fumava. E daí, num dos retornos, ele começou a adoecer. E daí ele foi no médico e o médico foi inspirado, graças a Deus. O médico chegou e disse para ele assim: se tu não parar de beber e fumar hoje, tu está aqui na minha frente, daqui a 1 mês que eu vou pedir o teu retorno, tu não vai estar aqui, tu não vai mais ver os teus filhos crescer. E daí então, com um susto, ele parou. Graças a Deus, fazem 57 anos. Hoje ele tem 97. Então ele parou com a bebida e com o cigarro. E ele nos conta que teve a parte da abstinência, né? Então ele saía ali de casa, atravessava a rua, ia para a Emancipação, tinha os banquinhos lá, ele se sentava e chorava. Ele disse que chorava, porque ele tinha vontade de beber, ele tinha vontade de fumar, e daí ele olhava para nós dentro de casa e para a mãe, naquela angústia, e daí então ele ia chorar, desabafar lá nos banquinhos da praça. Ele disse que fez isso muitas e muitas vezes, e ele não queria chorar na nossa frente, nem na frente da mãe. E daí então ele ia lá chorar, e graças a Deus, graças a essa caridade desse médico de dizer para ele parar, e graças à boa vontade dele também, esse ânimo, essa paciência que depois disso tudo ele adquiriu, né, para fazer todo o trabalho que ele fez. E hoje ele tem 97 anos
senil, né? Está velhinho, mas ele enxerga muito bem, ele conversa muito bem, ele assiste televisão, ele sabe de tudo e ele me ensinou e ainda me ensina, porque agora eu tenho que ter aquela paciência que ele me ensinou lá atrás, em fazer pacotinho, em fazer o grudezinho, em colar as coisinhas, tudo medido, tudo bem certinho, depois ele passava tudo, porque tinha que ser tudo bem retinho. Toda essa paciência, hoje eu tenho para cuidar dele. Eu e meus 2 irmãos, que a gente se reveza, né? Então a gente mora junto com ele, nós 3, 4, meus 2 irmãos, eu e ele. Então é muita paciência, porque ele levanta e começa com o mesmo assunto durante 2 horas, 3 horas, ele começa o mesmo assunto. Aí para e daí ele começa de novo. E daí tu faz que não é o mesmo assunto, né? Daí tu conversa como se não fosse. E daí tu tem que ter muita paciência. E foi ele que me ensinou. E foi uma caridade, porque eu vim para aprender isso. Então ele foi muito caridoso e está sendo ainda, porque eu acho que não aprendi, porque Jesus ainda está deixando ele aqui comigo para ensinar todas essas coisas. É muita caridade. Então, meus irmãos, me deu essa vontade de falar isso com vocês. Tá? Muito obrigada. Que Deus esteja sempre conosco e que Jesus não nos desampare, não nos abandone e que a gente também não abandone Ele nunca. Que a gente sempre esteja junto dele, em pensamento, em oração, em ação, em boas palavras, em um abraço, em um sorriso e muita paciência. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja.